E aí galera, eu sou o Ked, tudo bom com vocês? E eu estou ótimo. Hoje é um ótimo dia. Gente, certamente eu não sei o que dizer nesse vídeo, mas eu creio que ao decorrer de que eu for falando, o Espírito Santo vai nos guiando aqui nessa conversa. Mas eu tô com uma palavra que, através de uma música, ela não tem saído da minha cabeça, sabe? E alguns dias eu tenho chorado, lembrando do meu passado e o quanto essa música, e é uma música que traz uma palavra da Bíblia. E eu comecei a me recordar do quanto essa palavra, tipo, tem a ver comigo, sabe? Tem a ver com a minha vida e também com a vida de vocês. Quem nunca se sentiu arrancado do ambiente de onde você vive? Quem nunca se sentiu traído pela pessoa que ama, não é? Quem nunca se sentiu abandonado, esquecido, arrancado do nosso meio em que a gente estava inserido e que a gente se sentia extremamente feliz? Pois bem, eu já me senti assim. São coisas que não estão no nosso controle, sabe? Eu já confiei em namoros, sabe? E aquele namoro era meu alicerce. Eu confiava naquela pessoa, tipo, pra tudo. E daí aquela pessoa, tipo, terminou comigo, ou me traiu, me trocou por outra pessoa. E eu ficava pensando como que eu botei aquela pessoa como um pilar da minha vida, não é? E daí quando aquela pessoa foi embora, tipo, desabou totalmente a minha vida. E eu fiquei sem rumo. Então eu comecei a trabalhar bastante. Eu trabalhava e eu comecei a ganhar muito dinheiro. E eu não sei o que foi que aconteceu, que as minhas forças foram se esgotando, sabe? No decorrer que eu fui vendo que o resultado não estava rendendo frutos que eu esperava. E o meu trabalho foi falindo, eu fui parando de ganhar dinheiro e eu não tinha mais forças para continuar lutando, sabe? E mais uma vez, o meu pilar foi tirado debaixo dos meus pés. E eu caí e fui pro fundo do poço, mais uma vez. Então, eu confiei em amizades. Eu acho que devido à vida que eu estava levando e de não ter muito algo de interessante para fazer, estar no fundo do poço, eu comecei a ter amigos. Comecei a conversar, a, a esquecer os meus problemas e com o tempo aquelas pessoas me abandonaram. E mais uma vez o meu pilar foi tirado de mim, entende? É isso que é engraçado. A gente nunca para pra pensar que a gente não tem controle sobre as coisas da nossa vida. A gente não tem controle sobre os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos, namoro, dinheiro. E todas essas coisas a qualquer momento elas podem cair. E o pior é que alguém que está ouvindo isso de mim e tem algo de muito especial, como um trabalho bem sucedido, um casamento muito bem estruturado, uma família muito bem abençoada, essas pessoas elas imaginam que essas coisas nunca vão acontecer com ela, entende? E o fato é que eu não quero que essas coisas aconteçam com você, e nem Deus quer. Quando a gente bota a expectativa em cima dessas coisas, elas estão propícias a acontecer. Isso acontece com todo mundo, e a gente não pode controlar isso, entende? E por um tempo eu comecei a pensar assim, o quanto a minha vida era vazia, o quanto eu me sentia uma pessoa extremamente amargurada com o mundo, com a vida, e que eu odiava todo mundo à volta. Então o que foi que eu fiz? Há uns 3 anos atrás eu tive uma ideia, tipo, um estalar de dedo, sabe? O meu primo me chamou para um encontro da igreja e eu não queria ir, eu admito pra vocês. Eu acho que eu sempre tive meio que receio de pessoas que andavam pra cima e pra baixo com a Bíblia debaixo do braço. Eu não queria ser essa pessoa. E daí, escuta. Aí, eu peguei e de repente eu decidi ir. Naquele momento, no encontro, foi algo surreal. Eu senti verdadeiramente Deus falando comigo naquele momento. Eu lembro que teve um momento que o pastor orou por mim e eu lembro que eu caí de joelhos e eu não conseguia levantar.
as minhas pernas não funcionavam e eu chorava muito, muito mesmo. E juro pra vocês que eu senti dentro do meu coração Deus falando comigo. Era como se fosse uma voz doce e mansa que dizia assim: você já confiou em tantas coisas na sua vida. Você já confiou em namoro, em dinheiro, em amizades, em sucesso, e todas essas coisas te abandonaram. E você já viveu 20 anos da sua vida buscando essas coisas. Por que você não faz uma coisa? Você entrega só 2 anos da sua vida pra mim. 2 anos, apenas 2 anos. Você vai se converter, você vai se batizar e você vai viver uma vida íntegra, de acordo com a vontade de Deus. Aí você vai seguir esse caminho apenas por 2 anos. Se nada mudar, nada for diferente na sua vida, então você pode ir embora e você nunca mais volta. Era como um pensamento, sabe? Era como uma sensação que me invade. Era como uma vontade de chorar e uma felicidade ao mesmo tempo. Uma coisa mansa que te toca e te motiva, sabe? Naquele momento eu disse, eu vou me converter. Apenas 2 anos e se nada mudar eu volto a ser o que eu era antes. Eu já passei 20 anos da minha vida tentando, levantando. Parece que tudo foi um fracasso, então apenas 2 anos. Foi o que eu fiz. Em 1 ano, mudou a minha vida mais do que eu mesmo em 20 anos. Eu lembro que eu tinha transtorno do sono, eu tinha paralisia do sono, eu tinha ansiedade, eu tava numa pré-depressão e eu fui curado de todas essas coisas. E hoje em dia nem existe resquícios de que isso habitou em mim. Eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu quebrei um celular novo que eu tinha acabado de comprar, porque eu não consegui me controlar, eu não parava de chorar. E é horrível a sensação, sabe? É horrível você deitar à noite e você não conseguir dormir. É horrível você precisar de ajuda e não tem ninguém pra te socorrer. Entende? Só que ainda existem muitas dores no meu coração e eu lembro que eu me ajoelhei diante de Deus no meu quarto e eu disse assim: Senhor, eu me sinto vazio às vezes. E daí eu pedia pra Deus, se o Senhor me der isso, eu vou me sentir melhor. Se o Senhor me der uma pessoa para que eu não me sinta mais só, eu vou me sentir melhor. Se você abençoar o meu emprego e me trazer mais dinheiro, talvez eu me sinta melhor. E eu tava procurando nessas fontes, sabe? Era como se enquanto eu tava ali no meu quarto chorando, chorava e chorava, parece que aquele meu choro atraiu a presença de Deus. E Deus desceu ali onde eu estava, sabe? E Jesus me deu aquela água para que eu bebesse. E daquela água eu não sentirei mais sede. É extraordinário como Jesus toca na nossa vida, sabe? Enquanto eu estava orando e eu me sentia uma pessoa vazia, eu me sentia uma pessoa e eu queria tantas outras coisas, eu dizia para Deus que essas pessoas tinham me abandonado. Eu sentia que algo tinha sido tirado de mim, entende? Quando eu tinha amigos e aqueles amigos foram embora, era como se uma parte tivesse sido tirada de mim. Quando eu tinha dinheiro e aquilo foi embora, é como se outra parte tivesse sido tirada de mim, entende? Eu perdi uma pessoa muito querida pra mim. Ela faleceu e parece que como se aquilo tivesse sido arrancado à força de mim. E aquilo foi embora, sabe? O tempo foi mudando. A minha mãe casou de novo, meu pai casou. E os meus irmãos foram morar fora depois que tudo aconteceu. E a minha família foi se distanciando, sabe? E é como se eu sentisse que uma outra parte tinha sido arrancada de mim. E eu disse tudo isso pra Deus, sabe? Cada vez que eu me envolvia com alguém, todas as vezes que eu me envolvia com um novo namoro, uma outra pessoa, aquela pessoa arrancava alguma coisa de mim. Ela me traía, ela ia embora, ela mentia pra mim. E
parece que aquelas marcas iam ficando como cicatrizes e nunca iam embora. E cada pessoa diferente arrancava algo novo de mim. Quando eu me sentia vazio, quando eu me sentia sem esperança, que eu achava que não tinha mais nada pra ninguém arrancar de mim, chegava uma outra pessoa e arrancava uma outra coisa. E eu contei tudo isso pra Deus. E em Lucas, capítulo 10, versículo 41, conta a história de Marta e Maria. Quando Jesus estava passando, Marta... Nossa, que extraordinário, eu me emociono. Marta chamou Jesus para almoçar na casa delas. E Jesus entrou na casa e Maria sentou aos pés de Jesus. E enquanto Marta estava preocupada com a limpeza da casa... Desculpa. Quando Marta estava preocupada bastante com a limpeza da casa, ela começou a lavar as louças, limpar a casa e deixar tudo limpo para que ela recebesse o mestre. Enquanto Maria ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. E no versículo 41, Marta disse assim: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça a ela, portanto, que venha me ajudar. E Jesus disse assim: Marta, 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 andas ansiosas e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa parte nunca lhe será tirada. Isso é extraordinário. Quando você para pra pensar que o mundo te tira tantas coisas, sabe? E as pessoas te tiram muitas coisas. E naquele momento que eu estava ajoelhado e eu chorava dentro do meu quarto, e aquele choro atraiu a presença de Deus aonde eu estava, Jesus me disse assim: todas essas coisas lhe podem ser tiradas, mas essa é a parte que nunca lhe será tirada. Entende o quão isso é extraordinário, sabe? Quando você conhece a Deus e você começa a ter uma intimidade através do Espírito Santo de Deus, você não consegue mais viver sem Ele. Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já pisou na presença de Deus, não consegue viver em outro lugar. Você consegue achar tudo superficial. Você consegue ver a falsidade das outras pessoas, a superficialidade das outras pessoas. E através disso você não consegue ver vantagem e esperança em nada dessas coisas. Apenas em Deus. Então, ponha Deus como o pilar da sua vida, sabe? Porque, acredite em mim, os dias ruins virão. Todos nós estamos fadados a isso. E acredite, você não é eterno. A sua família não é eterna. E o seu emprego não é eterno. E mesmo que ele seja, outras pessoas herdarão o seu emprego. Outras pessoas herdarão tudo que você construiu. E muito provável que essa pessoa acabe destruindo o seu legado do que aprimorando. Entende? O seu nome será esquecido um dia, sabe? A sua família um dia morrerá. E mesmo que você seja uma pessoa que não liga muito para isso, algum dia a sua irmã vai casar, algum dia os seus irmãos vão casar, os seus pais vão morrer e você vai ficar só, entende? Algum dia você vai ter sua família e talvez não é o que eu quero e não é o que Deus quer, mas algum dia o seu pilar vai ser tirado de você. Quando o seu Deus é o dinheiro, quando o seu Deus é os amigos, são as amizades, são o emprego, o status, a fama, todas essas coisas lhe serão tiradas, mas Deus nunca vai te abandonar, sabe? Essa é a parte que nunca lhe será tirada. Então, quando acabou os 2 anos, e já acabou,
eu não sentia mais. É que, como que eu posso explicar? Ao decorrer dos 2 anos é como se eu sentisse uma força que me puxava, sabe? Por mais que eu tentasse me desviar, aquela força sempre estava me puxando. Mas depois que os 2 anos acabaram, eu comecei a sentir que eu estava livre. Livre para que eu fizesse o que eu quisesse, sabe? A minha promessa tinha acabado e eu não queria ir embora. Eu continuei, eu permaneci, eu caí, eu errei, mas eu levantei. O Senhor me ajudou e eu estou aqui. E não desisti, sabe? Isso que é o melhor, porque eu já tinha botado Deus como meu pilar. E acredite em mim, depois que eu botei Deus como meu pilar principal, eu conheci outras pessoas, mas essas pessoas não invadiram a minha privacidade. Eu não deixei elas entrarem e conhecer o meu íntimo, a presença de Deus aonde eu conhecia Ele. No meu quarto, onde eu orava a Deus e eu conversava com Deus, essas pessoas não entraram no meu ambiente sagrado, entende? Quando essas pessoas foram embora, eu não sofri, porque Deus continuou sendo meu pilar. E eu passei por muitas indas e vindas, sabe? Mesmo depois de eu ter me convertido, houve vezes que eu ganhei muito dinheiro, houve vezes que eu ganhei pouco dinheiro, mas Deus continuou meu pilar. E Ele continuou me sustentando e a tristeza não bateu mais na minha porta, entende? Eu já vivi da provisão, já vivi de épocas em que não tinha nada para comprar e Deus estava lá, sabe? Trazendo a provisão. Ponha Deus como o pilar da sua vida. Ele nunca vai te abandonar e Ele nunca vai te decepcionar. Eu sou o Ked, do canal Ked Deck. E Deus te abençoe. E fica com essa palavra. Eu espero que de alguma forma ela tenha te abençoado e te ajudado. Que Deus possa vir sobre a sua família e que Deus possa vir sobre a sua casa. Que Deus possa te abençoar e abençoar a sua família. E que o Senhor possa perdoar os seus pecados. Nesse último momento eu não costumo fazer muito isso, mas eu queria fazer uma oração. Então se você puder fechar os seus olhos e você fazer essa oração comigo, será muito edificante. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor do Universo, eu te peço, Senhor, e te agradeço por mais um dia, Senhor. Te peço que o Senhor venha sobre a vida de cada uma dessas pessoas que está ouvindo essa oração, que ficaram até o final, e que as pessoas que só entraram ou que não acharam muito interessante, que o Senhor possa vir e resgatar a elas quando elas quiserem, que o Senhor possa vir quando elas te buscarem, que o Senhor possa conceder a tua misericórdia a cada uma dessas pessoas, Senhor, que o Senhor possa ouvir a oração de cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa vir com a tua mão, com o teu regozijo, em nome de Jesus, sobre a vida de cada uma, Senhor. Que a tua misericórdia repouse mais um dia como o nascer do sol. Senhor, que as minhas palavras não voltem vazias para mim, mas que elas cumpram o propósito pela qual eu estou enviando. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse lugar. Que a tua glória e a tua presença inunde o coração de cada uma dessas pessoas e queime com ferro e fogo, Senhor. Para que o Senhor seja a felicidade de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.